Existe problema em adiar a quimioterapia? Bom, você que faz tratamento ou que acompanha, que é da área da saúde, já parou para pensar por que tudo é tão a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, a cada 4? Por que eu não posso dar um intervalo maior? E será que existe problema quando precisa fazer um atraso disso? Então nesse vídeo minha ideia é abordar esse tema, explicar para vocês como que funciona, como que a gente chega nesses prazos, como que a gente encara na prática quando tem alterações e quais são os cuidados que nós temos que ter para encarar isso de uma forma mais adequada. Antes de entrar no tema, você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essas informações. Essa interação ajuda no crescimento do canal e o YouTube a entregar mais esse vídeo, a entender que ele é relevante, por isso eu peço esse apoio aqui para vocês. Quem quiser participar mais, ter prioridade na resposta de perguntas, ter acesso antecipado a vídeos, existe a possibilidade para se tornar membro do canal, é o botão logo ali ao lado de inscrição. E por último, mas não menos importante, quem quiser fazer uma segunda opinião, que eu analiso melhor a situação, o caso, ou que a gente faça um acompanhamento conjunto com o tratamento que o paciente está fazendo, mesmo seja SUS ou privado, enfim, eu faço também um atendimento online. Aqui na descrição do vídeo você encontra o contato para por ali ter as informações e ver se isso faz sentido para você. E bom, o que a gente tem que entender? A quimioterapia, a dose como eu faço, o tempo, 2, 3 semanas, semanal, tudo isso é baseado em estudos. Então foram feitos estudos com aquelas medicações, naquelas doses, com aquele intervalo, e eu tive um determinado resultado. Se eu sair muito disso, ou seja, eu pego aquele estudo, a quimio foi feita, aquele medicamento na dose X, a cada 2 semanas, por exemplo. Se eu trago para a minha prática e faço a cada 3 ao invés de 2, eu não posso exigir ou pensar em ter o mesmo resultado ao final. Eu estou aqui correndo um risco. Então o que eu tenho que pensar? Eu preciso me aproximar ao máximo naquela indicação que eu estou fazendo de como foi feito o estudo, já que eu espero um resultado baseado naquilo. Agora, ainda dentro do estudo clínico de como são feitas essas coisas, vale alguns adendos. Nos estudos, existe algo similar à vida real, que é o quê? O paciente pode ter problemas de toxicidade, pode ter mais efeitos colaterais, ele pode ter alterações, por exemplo, de hemograma, queda da imunidade, e pode ser necessário adiar o tratamento. Então, dentro do estudo, existe uma porcentagem de pacientes que precisa esperar uma semana a mais por diversos motivos. Pausar uma semana, 10 dias, 2 semanas, por exemplo. E o que a gente vê na prática é que os resultados são muito parecidos, já que ele está ali naquele bolo, a gente consegue ver isso. Então, além de eu ter um protocolo específico, vale explicar para vocês que sim, existe a possibilidade de adiamento de uma quimioterapia por N motivos e que isso dificilmente vai atrapalhar o tratamento, desde que isso também ocorra poucas vezes, 1 ou 2 vezes. Se eu estou num protocolo de 6 quimioterapias, em 5 eu precisei adiar 1 ou 2 semanas, esse meu resultado pode ser prejudicado. Eu fiz a primeira, eu fiz a segunda, eu fiz a terceira, na quarta eu tive algum problema, precisei esperar uns dias a mais e fiz a quinta e a sexta normal, a possibilidade desse tratamento funcionar como previsto ela é grande. Foi um ajuste ali muito pequeno. Então o que é importante entender aqui? Sim, a gente pode fazer adiamentos pelos mais variados motivos e acho que isso deve deixar o paciente já mais calmo, porque eu vejo na consulta, quando é necessário ou quando eu não posso fazer naquele dia, isso gera muita ansiedade, muita aflição no paciente. Mas entenda que isso faz parte, está dentro do pacote, pode ou não acontecer e se acontecer, tem que aguardar. É importante o corpo estar recuperado, os exames estarem bons, porque mais do que tratar o câncer, a gente precisa ter qualidade nesse tratamento. Eu não posso expor o paciente a riscos desnecessários. Eu sempre falo na consulta na balança. O meu benefício ele tem que estar acima do risco. Se eu estou colocando o risco aqui, eu preciso repensar no que eu estou fazendo. Ou seja, fazer algum adiamento, esperar alguns dias em determinadas situações, pode sim fazer sentido. Uma outra forma da gente pensar é, se eu tenho um paciente fazendo um tratamento pensando em cura, uma doença localizada, que está fazendo um tratamento adjuvante, ou até mais especialmente, aquele que está fazendo
antes de uma cirurgia, eu fazer esse tratamento certinho, nos prazos, deve me dar um resultado mais assertivo. Então aqui vai ser mais complicado da gente fazer ajustes, reduzir dose, mexer, por exemplo, nesses intervalos. Eu vou querer fazer isso o menos possível. Não que não seja viável, mas a gente vai tentar ser um pouco mais rigoroso porque eu espero um resultado melhor ali. Já um paciente que está em um tratamento paliativo de controle, ou seja, ele tem uma doença metastática, que, com o que a gente conhece hoje, ela não é potencialmente curável, mas eu quero controlar aquela doença, esses ajustes, esse adiamento, eu posso ser mais flexível nessa situação, porque o resultado que eu espero é diferente, eu espero controlar a doença. Então vejam que dependendo da situação, mesmo o oncologista ele pode encarar de uma forma diferente como ele vai fazer esses determinados ajustes. É importante que o paciente também entenda isso, qual que é a diferença nessas situações. Quando eu preciso adiar em um ciclo, no outro também, eventualmente em outro também, pode ser que aqui eu tenha alguma coisa errada. Talvez a dose, então vamos lá, a dose que eu uso na medicação foi calculada no estudo. A dose é baseada na maioria dos pacientes, mas nem todas as pessoas são iguais. Para algumas pessoas eu vou precisar o quê? Utilizar uma dose menor. Então existem pessoas que são mais sensíveis, eu preciso reduzir a dose, 10%, 20%, isso pode ser previsto em protocolo. Às vezes chega o paciente na consulta e eu falo, ó, eu vou dar uma ajustada aqui na quimioterapia, vou mexer na dose, porque você teve muitos efeitos, teve essas alterações e assim por diante. Muitas vezes ficam angustiados, tá, mas se reduzir a dose não vai prejudicar meu tratamento? E de novo, em determinados cenários dentro dos estudos foi previsto isso. Teve pacientes que tiveram adiamentos, teve pacientes que precisaram reduzir dose e tudo isso faz parte. Cada indivíduo a gente tem que encarar de uma forma e esses ajustes, essas adaptações são imprescindíveis. Não existe uma receita de bolo para tratar todo mundo. Para cada pessoa, para cada indivíduo, são necessários ajustes específicos. Então tem pacientes que sim, eu vou precisar reduzir a dose, vou precisar fazer algum ajuste, eventualmente, quando cabe no protocolo, até acrescentar medicação para melhorar a parte da imunidade, como filgrastima. Eu posso fazer um vídeo para falar especificamente sobre isso depois, mas um adendo, isso não é para todas as situações, mas para vocês saberem que a gente tem essa possibilidade. Então vejam, existe um protocolo, uma forma que eu desejo fazer o tratamento, mas os ajustes eles devem ser feitos no meio do caminho. E eu sempre digo para os pacientes, olha, a gente vai começar a químio, eu estou programando tantas sessões, tantas aplicações em tanto tempo, mas o tratamento é dinâmico. Eu vou ver o paciente a cada ciclo, vou consultar, ver o que está acontecendo e aí avaliar se vai ser necessário alguma mudança ou se podemos seguir assim, conforme o plano inicial. Então isso faz parte e vai variar para cada pessoa, para cada perfil de paciente. Certo, pessoal? Esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Se vocês têm dúvidas com relação a ciclos de quimioterapia, dosagens, ou enfim, qualquer dúvida relacionada ao tema oncologia, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar olhando, vou tentar responder a maioria e posso trazer isso eventualmente até em uma forma de vídeo aqui no canal mais adiante. Certo? Mais uma vez pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtam esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas, ajuda aqui no nosso crescimento cada vez mais. Até o próximo!